seja bem-vindo ao Trocando Ideias TV. No programa dessa semana você confere uma conversa com a designer de interiores Tatiana Garcia de Quadros, diretamente da Demac Materiais de Construção e Acabamento. Na entrevista ela conta sobre as tendências e as novidades no ramo da decoração. Na sequência você confere uma entrevista com o professor de judô Juliano Campos, falando sobre sua carreira, curiosidades sobre o esporte e também os seus projetos sociais. Acompanhe! O programa Trocando Ideias TV veio até a Demac Materiais de Construção e Acabamentos bater um papo com a designer de interiores Tatiana Garcia de Quadros e saber mais sobre as novidades no ramo da decoração. Tatiana, muito obrigada por estar conosco aqui hoje, então. Obrigada pelo convite de vocês, eu que agradeço. Tatiana, então, o que mais te inspira e te dá orgulho nesse ramo de designer de interiores? Olha, o que mais me inspira neste ramo é os meus clientes, né? E as novas tendências que estão surgindo a cada momento, a cada segundo, a cada ano entra coisas novas. Mas o que mais me inspira para os meus trabalhos, que eu tenho muito amor a isso, é os meus clientes, clientes novos, clientes que eu adquiri, clientes que estão surgindo. Então, eles que fazem com que eu desenvolva o trabalho correto e específico para cada um deles. Que também acaba criando um vínculo, né? E ver o trabalho pronto, com certeza é muito satisfatório. Isso é uma coisa que a gente começa, eu sempre digo assim para meus clientes, a gente começa o profissional e o cliente, e a gente acaba com uma amizade muito forte, muito grande. E Tatiana, quais são então os aspectos mais importantes de uma decoração e como é que funciona o teu processo criativo, visto que ele varia muito de acordo com cada profissional? Isso mesmo, foi bom tu colocar dessa forma, que muda muito de profissional para profissional, né? Então cada um tem uma forma de trabalhar, mas eu procuro sempre trabalhar da forma que o meu cliente quer. Eu não sou muito de colocar o que eu gosto, eu procuro trabalhar o que o meu cliente gosta. Então, muitas vezes ele chega para mim e fala que quer certas coisas. E isso aí, para mim, ele já está me dando um norte. Se é novidade, se não é, se é alguma coisa que já passou, se é alguma coisa que está lá escondida, lá no, vamos supor, no baú da casa dele, que é algo que motiva ele, que isso faz, que tem uma certa importância na vida dele e que ele queira que eu trabalhe com isso, eu vou trabalhar com isso. Então, por isso que eu digo muito, tendências de cores ou de objetos ou de que forma agir ou de fazer um projeto, é o cliente que vai me dizer o que ele quer. Então, a partir do momento que ele me disser o que ele quer, eu vou trabalhar especificamente neste trabalho. E ao mesmo tempo a gente vai desenvolvendo outras coisas, agregando, ou a gente vai depois remodelando o projeto como vai ficar de acordo com o que ele quer. Então sempre tudo muito de acordo com o cliente, né, Tatiana? E tem algum espaço, Tatiana, que tu mais goste de decorar? Na verdade não tem um espaço que eu vou chegar e dizer para ti que tem, tá? Eu gosto de decorar todos os ambientes, eu gosto de fazer fachada, parte comercial, residencial. O que eu for contratada, eu vou fazer com muita dedicação, muito amor e carinho. Tatiana, e tu comentou então, né, que vai muito do gosto do cliente, né? Seja uma coisa mais antiga, uma coisa mais nova, mas de alguma forma dá para dizer que tem uma tendência quando o aspecto é decoração? Olha, tem a tendência que a gente sempre segue, que é a tendência dos anos, né? Vamos supor, ano 2017, ano 2018, que a gente está vivendo hoje, o atual. Então, tendências em cores, tendências em pantones, né? Mas eu sempre digo que o meu cliente que me diz com que eu quero trabalhar. A gente está até aqui na frente de uma peça que é muito bonita, tá? Esse porcelanato aqui, que é um mármore grés, que é uma tendência, né? Em 2017. Mas não necessariamente eu vou ter um meu cliente que vai gostar dessa peça aqui. Então, por isso que eu digo, para mim o principal é o cliente, mas tendências a gente tem o ano inteiro. E nesses teus anos de carreira, né, que tu trabalha há muito tempo, muito requisitada nessa área de design de interiores, quais foram então teus maiores desafios que tu pode contar pra gente? Eu posso te dizer que todos os clientes que eu arrumo são sempre desafiadores. Porque cada projeto que eu faço é um projeto com muita dedicação, muito carinho. Então, para mim, é um desafio todos os clientes que eu tenho.
E Tatiana, então para finalizar a nossa entrevista, tu esteve recentemente na Mostra Elite Design em Porto Alegre, né? Acompanhando as novidades, as tendências. O que tu podia contar para nós que tu viu lá? Olha, muita coisa bonita, vale a pena conferir, né? Tem algumas fotos que vão ser passadas para vocês também. E assim, o que é importante é não a pessoa não querer fazer tudo que tu tá vendo numa mostra, numa feira, numa revista, porque às vezes não comporta aquilo ali, né? Na casa, ou na residência, ou comercial. O importante é a pessoa se sentir bem aonde ela está. Mas falando especificamente da feira, a tendência que está muito forte para 2018 também é os metais em cobre, tá? O verde em tudo que tu imagine, todos os tons, tanto um verde pistache, um verde militar, ele une com o marrom, ele une com o amarelo, o verde combina com o azul. Você sabendo colocar ele fica muito bonito. Então, por isso é importante o design de interiores, porque às vezes tu tem esses tons e tu não sabe como colocar eles. E isso é muito importante. Mas a tendência hoje de cores é o verde, em metais o cobre, papel de parede muito usado, em teto também, né? As guarnições estão sendo muito usadas para fazer molduras em paredes, né? Nos ambientes clássicos se usa muito o Bosserier. Podia explicar para nós o que seria? O Bosserier, ele é um trabalhado numa parede que ele vai mais para o estilo clássico. Ele vai tipo eu vou te explicar, umas molduras colocado nas paredes, tá? Tu faz a forma que tu quer, o desenho que vocês querem, da forma como o cliente gosta, né? Mas ele já vai para uma linha mais clássica daí. Aí teria que ver o ambiente todo clássico para usar ele, né? Se você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar sem hora marcada e ao invés de seguir ordens, você encara desafios, você é como a gente. Se as fronteiras não são barreiras para você, certamente a gente fala a mesma língua. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro.
Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. Tatiana, então ainda falando sobre a feira, né? O que tu viu de mais diferente lá, que nós estamos acostumados, mas que na feira então estava com um design um pouco mais arrojado? Olha, todos os ambientes estavam espetacular, muito bonitos. Mas o que mais me chamou a atenção foi que eu citei antes, foi as cubas também, né? Cubas de todos os modelos, principalmente de cobre, tá? As cubas de mármores, mármores que é pouco conhecido aqui, são mármores importados, tá? Que são aquelas pedras mais manchadas, tá? Uma pedra que ela é um azul com tom de marrom junto, que são coisas bem diferentes, que no teu olhar, conforme tu olha, muda aquele tom, tá? Outros os adornos, iluminações, muitas iluminações feitas de canos cobre, tá? Tanto em laterais de mesas, sofás, centros de salas de jantar ou centros de sala de estar, bastante iluminação nesse aspecto de canos de cobre, coisas com processos sustentável, né? Que é muito importante falar. Deixa eu ver o que mais. Vocês até podem me ajudar agora também, né? Tu falou também bastante do cobre, né? Que está muito em alta agora, está sendo muito utilizado. Sim, o cobre em metais, em cubas, em adornos, em decorações, ele está em alta e ele combina com qualquer outro tom. Tu pode colocar ele com o dourado, que fica muito bonito e muito chique, né? Então, o preto também é muito utilizado, tanto com cobre quanto preto com dourado, tá? O ferro com a madeira, muito utilizado em estantes, em decorações de apoios de mesas, né? Mesas de salas de jantar, ou dourada, ou no próprio ferro metalon, né? Então, isso são tendências altíssimas que a gente já tinha agora, temos em 2017, que é o ferro com a madeira, mas prevalece para 2018. Então, para estar sempre antenado no que está acontecendo de novidade, é muito importante acompanhar essas feiras, essas amostras, né? Tem que estar sempre se atualizando, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre em busca de novos desafios, sempre procurando coisas novas, até mesmo para poder colocar isso para o meu cliente. Vocês podem acompanhar também no meu site ou até mesmo na minha página, né? Eu estou sempre colocando essas coisas novas e até mesmo o que vocês querem saber de alguma dica, vocês podem me passar, que eu respondo para vocês. Porque isso é muito particular, daqui um pouquinho tu tem uma ideia, mas não sabe se essa ideia tu pode colocar em prática, né? Sair do papel. E eu posso estar ajudando vocês a resolver. E aqui também, então, tu separou algumas coisas para mostrar para nós, né, que tu viu lá também na mostra. Isso, eu separei assim algumas coisas que foi bastante utilizado, mas que é até hoje utilizado, que é a pedra, né? Então, tanto no revestimento como para dar algum detalhe, ou pedra em porcelanato, né? Ou também tu pode utilizar como papel de parede também, tá? Mas aonde mais fica interessante é usar numa parede a pedra, noutra parede o papel de parede. Então, esses detalhes assim vocês vão ver nas fotos, que é muito interessante. Essa outra pedra aqui também antes era utilizada só em fachada, hoje é muito utilizada dentro nas partes residenciais. Então, assim, não tem limite para ti e não tem lugares onde tu vai colocar especificamente certos produtos. Então, tem produtos que às vezes você acha que pode ser colocado só num lugar, em determinado lugar, e não é assim. A gente, sabendo usar, tu coloca ele dentro da casa também e fica muito bonito. Um acabamento bem interessante. Então, quando o aspecto é decoração, tudo pode mudar muito e vai muito do gosto do cliente, né? Como tu falou. Vai muito do gosto do cliente. Que nem eu falei o tempo todo e falo que eu trabalho muito com o que o cliente me pedir, né? O que ele está me solicitando, e procuro sempre fazer algo diferente. Então, os meus projetos, normalmente, eu penso muito, eu desenvolvo bastante, que eu estava brincando antes mesmo na entrevista, que às vezes eu acordo de madrugada para desenvolver os projetos, né? Então, a madrugada, para mim, é onde eu mais trabalho com ideias novas para não
fazer a mesma coisa, o mesmo projeto, o mesmo móvel, o mesmo estilo, porque cada cliente é especial, cada cliente merece ter um projeto específico. Tatiana, então, quero agradecer por estar aqui conosco e trazer tantas informações importantes que tu viu. Muito obrigada. Obrigada a vocês, eu que agradeço. A dica DEMAC de hoje é sobre os azulejos. Eles, por exemplo, permitem inúmeras composições, já que estão disponíveis das mais diversas formas, que evocam diferentes sensações no contato com as peças, seja pelo formato inusitado, pelo desenho proporcionado ou pelo toque de cor diferenciado, criam cenários incomuns e cheios de personalidade. DEMAC Materiais de Construção e Acabamentos, Rua Coronel Oscar Yost, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz.
Trocando Ideias vai falar sobre esporte, mais precisamente sobre judô. E para conversar conosco, vamos entrevistar então Juliano Campos, ele que é professor e faixa preta de judô. Juliano, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vamos começar então falando um pouquinho da tua carreira, da tua vida, fazer uma pergunta que é bem de praxe, até para o público conhecer um pouco mais. Como é que o judô entrou na tua vida, Juliano? O judô entrou na minha vida ainda quando eu tinha 4 anos de idade, então eu não sabia nem me coordenar, como diz outras pessoas, a gente não sabe se coordenar. Então, por que disso? Meu irmão entrou no judô, meus primos faziam judô, então a escola onde eu estudava, ela sediava, né, a Glock, que tinha o professor Alessio Moraes, que foi um dos pioneiros do judô aqui na nossa região e no interior do estado. Então eu comecei a frequentar o tatame com 4 anos de idade. Então aos 6 anos já virou uma brincadeira, uma ação onde meu irmão fazia, meus primos faziam. Então aquela história era uma brincadeira de família, onde chegava de tardezinha, o que vocês vão fazer? Vamos no judô. Então ali se criou os amigos, criou ação. Então praticamente assim o judô já fazia parte da minha vida e aí eu não sabia. Então foi uma coisa ao natural que eu fui entrando no judô. E meu pai ainda é até hoje zelador da escola, né? Minha mãe era bibliotecária, então praticamente vivia naquela escola. Então eles viram que o judô era bom, ajudava somente na disciplina e no respeito. Então o judô entrou, a partir daí eu fiz, então nunca mais quis sair, né? Então desde muito cedo. Muito cedo. Daí não sabia nem correr direito, já fazia judô. E também, Juliano, tu foi o fundador, né, do programa Judô Unisc lá no ano de 2004. Como é que foi ficar 11 anos na frente desse projeto? Esse projeto, ele começou, até foi assim, como eu digo, eu era um gurizão de 20 anos, não tinha a experiência que a gente tem hoje, né? Então, com certeza, se a gente pudesse voltar no tempo, a gente faria diferente. Então, esse projeto, ele iniciou na Coab, né? Que a universidade tinha ajuda na comunidade, então como a Coab era em frente, então se tornava muito fácil, a gente foi lá e conversou com a comunidade inteira para fazer um projeto de judô. Na primeira lista que eles me apresentaram tinha 10 nomes, aí quando eu cheguei para dar aula lá, eu comecei a escutar os barulhos das crianças, a ação, eu disse, deve ter uma festa aí, uma coisa que legal, né, a gente mostrar o judô para bastante gente, mas na real, quando eu cheguei lá, tinha mais de 80 crianças esperando para ter aula de judô, num espaço de 6x6. Então, aí tu imagina, claro, falta experiência, faltava tudo, então o que a gente vai fazer? Então eu selecionei algumas pessoas, a gente começou a trabalhar o judô na Coab. E a partir dali abriu a porta para o município todo de Santa Cruz do Sul, né? Até a segunda aula que a gente fez, a gente brincou, a gente pediu uma lona na peixaria e colocou no campo, né, para fazer aula no campo, porque a gente não tinha espaço físico. Então, através daí, a universidade viu que o projeto ia dar certo, ia fazer, a gente daí teve uma parceria por 11 anos. Nesses 11 anos, o projeto Judô Unisc formou várias pessoas, faixas pretas de judô, campeões fora e dentro do tatame, ajudou muitas pessoas a se formar na faculdade com bolsas escolares. Então, quem quis se tornar atleta, se tornou atleta, se formou campeão estadual, campeão brasileiro, campeão internacional. Então, durante desses 11 anos aí foi uma bastante experiência aí, que a gente conheceu o estado todo, o país todo, através da ajuda da universidade, né? E pôde levar essas crianças em lugares onde elas nunca sonharam em conhecer, né? De fato, esses 11 anos, eles marcaram muito, né, a cidade, a região, porque sempre é muito comentado, né? Sim, até chegar a um patamar a gente começou a buscar várias tempos. Então, o crescimento fundamental. Chegou em 2010, a gente conseguiu bater a 5ª colocação no estado. Então, ele diz assim, o Juliano foi o timoneiro do judô, onde tirou aquele status de judô do interior. Então, como a gente trabalhava com uma verba pequena e uma ação pequena, a gente enfrentava grandes clubes como Sojipa, Grêmio Náutico União, Grêmio Gaúcho. Então, a gente conseguiu chegar no patamar da 5ª melhor equipe. Então, foi onde não só abriu portas para o projeto social, mas sim para aqueles atletas que queriam viajar para fora, né, para poder disputar os grandes slams, os grandes campeonatos. Então, a partir daí, foi bastante vamos dizer, válido esse projeto, né? Não só a criancinha, se criou o ídolo, se criou aquela pessoa para a gente se espelhar, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. Então não tinha o gordinho ou o magro, então não tinha aquela situação. Então o projeto serviu praticamente para todo mundo ver que todos são capazes de chegar no seu sonho, né? Até que o nosso lema da academia hoje é: aqui dentro você é do tamanho do seu sonho. Então a gente tem essa base nisso, e com certeza não fosse aquele primeiro passo, aquelas crianças lá tendo aula numa lona, embaixo tendo uma grama, onde ninguém tinha noção do judô, não teria acontecido o que aconteceu até hoje, né?
Conseguiram muitas conquistas, né? E como que é pra ti, então, ver que lá quando tu tinha 20 anos, quando iniciou o projeto, ver todo mundo que se formou, que passou a conhecer o judô e viajou muito, como é que tu te sente, então, ter feito parte da vida deles? Eu sinto bastante realizado, assim, até porque às vezes eu brinco. Hoje tem alunos que são juízes, tem alunos que são médicos. Também não vou só falar a parte boa, tem alunos que foram presos, tem alunos que foram assassinados. Então, tem alunos hoje que a gente encontra situação que na rua aí, drogados, alguma coisa, mas a gente nunca chega de virar as costas. Sempre sento, cumprimento, porque acho que durante esse ano criou aquele respeito. Então, eles ainda me veem, às vezes, ainda eu estou sendo na rua, quando a gente vê assim, o sensei. Sensei é o professor em japonês, né? Sensei, daí eu fico olhando, quem será que é? Aí ele vai conversando, aí eu lembro, era uma criança de 6, 7 anos que passou pelo menos 3, 4 meses na minha mão, a gente foi educando, então se criou isso. Então eu digo assim, que não é as conquistas da medalha. A medalha a gente esquece, como eu digo para eles, um dia tu vai chegar, vai abrir tua caixinha de medalha, vai pegar na mão e vai olhar, vai se lembrar porque tu leu o nome. Mas tu não está mais lembrado como tu ganhou, quem tu lutou, como tu fez para chegar até ali, então, através de sacrifício, tu vai ter aquela lembrança. Então acho que a lembrança que mais fica, a conquista para mim assim, e a alegria é encontrar eles na rua, ver que a maioria está bem, que a maioria está sobrevivendo. Então, às vezes eu fico lembrando que a gente começa, aquela conversinha de videogame, aquela conversinha de carrinho, se tornou uma conversa de namorado, depois se tornou uma conversa sobre o trabalho, e hoje se torna uma conversa, sensei, como tu foi importante na minha vida, quando tu teve daquele conselho, quando tu ajudou. Então, eu acho que o projeto mudou muito nessa base, assim, né? E até hoje, a gente recebe, às vezes, eu vou visitar Santa Cruz do Sul, posso ir lá fazer um treino? Não, vem. Aí daqui a um pouco ele já vem com seu filho de mão. Já vem brincar com a criança, já é a terceira geração. Hoje a gente tem muitos pais que continuaram no judô, que o filho desistiu. Então, acho que a conquista maior é ter formado esse espaço onde todos podem ir lá e viver seu sonho, né? E ser lembrado, né, também por todos que passaram por ti. Mas também no ano de 2015, Juliano, tu criou tua própria escola de judô, a Escola de Judô Juliano Campos. Isso aí foi uma situação que eu tinha colocado já na minha cabeça, que eu não ia mais dar aula particular de judô. Eu tenho uma empresa, a JC Esporte, que eu trabalho com atividade esportiva. Então eu disse, o judô passou na minha vida, eu fui atleta, fui professor, só que através da comunidade, alguma coisa, eu comecei a receber muitos telefonemas, e-mails de pai, Juliano, a gente não está satisfeito, a gente gostaria que tu voltasse a dar aula, a gente quer aquela aula mais família, a gente quer aquela situação, a gente quer que tu volte, os alunos estão sentindo falta. Aí eu meio ignorei os e-mails, ignorei os telefonemas, assim, sempre dava aquela desculpa. Aí eles começaram a fazer a criança vir falar comigo, sabe? Aí daí, há 2 anos atrás, a gente se juntou, fez uma parceria na Big Fighter lá e montou a academia, anexa a Big Fighter, no primeiro dia de aula teve 5 alunos. E em um mês a gente já tinha um patamar de mais de 40 crianças. Então, os próprios foi referente. Então, hoje a gente resolveu abrir meu próprio espaço, minha própria escola, com o meu jeitinho, com espaço para os pais chegar, com a academia, como eu acho que era certo, né, para a gente poder atender todos eles. Então, hoje a gente atende mais de 40, 50 crianças, né, particulares, não é um projeto social ali, é pago, e agora a gente começa a trabalhar em busca dessa situação dessas crianças, né? Tentar colocar um projeto, fazer uma ação, mas não para deslumbrir 100, 200 pessoas, sim aquelas que precisam mesmo, botar um horáriozinho de manhã, um horáriozinho à tarde, onde a gente pode tirar ela da ansiedade, pode tirar ela do seu conforto, né, para vir fazer uma atividade que, se o judô, eu acredito bastante, não só no judô, mas sim em todo o esporte, né, que pode abrir a mentalidade da criança, pode abrir o próprio interesse dela, para ela poder se tornar uma pessoa melhor. Então foi bem recebido pela comunidade, até pelo fato de todos já te conhecerem, né, Juliano? Isso, a comunidade recebeu bastante, graças a Deus, né? Foi o que eu digo, a gente planta, né, e depois a gente colhe. Então a gente busca, então muita gente chega ali, eu vim aqui porque o fulano me indicou que fez aula contigo há muitos anos atrás. Eu sou primo do que tu deu aula aquela vez. Então tá vindo bastante assim. E é legal, como eu digo ali, eu não vendo a escola, eu convido
Hoje a gente tem um período experimental, tu vai ali, leva a criança, tu fica ali, tu convive, tu conversa com os pais, porque os pais assistem às aulas, estamos sempre juntos, né? Porque junto a gente não é ninguém, sabe? A gente tenta juntar para se tornar, ser uma pessoa mais forte. Então o pai tá ali apoiando, daí chega um pai novo, pergunta, o judô ajuda mesmo a criança? Diz, ajuda, pelo menos meu filho ajudou. Então não é a gente que está tentando colocar uma mercadoria na cabeça da sociedade, né? A sociedade vai lá e vê o esporte, vê o judô, vê como funciona, e os próprios pais fazem a propaganda, né, positiva, e a criança se mantém. Tem criança que se mantém 1 ano, tem criança que se mantém 3 meses, então isso depende muito, porque a gente sabe hoje que a vida é muito corrida, né? E os pais não têm muito tempo. Até por isso a gente adaptou o horário da escola às 6h30, né? Que antes era 6 horas. Então o pai, Juliano, é muito corrido, a gente tem que sair, então que tal a gente fazer às 6h30? Daí eu disse, não vou tomar essa decisão sozinho. Daí a gente fez uma enquete, né? Conversou com os pais, então todos os pais preferiram botar nesse horário, então a gente resolveu mudar. Ficou melhor para eles, né? Ficou melhor para eles. A dica Marlene Calçados de hoje é que entra ano e sai ano e as sapatilhas continuam como coringas. Combinam com qualquer ocasião, basta inventar e ousar. Venha até a Marlene Calçados, sua referência em moda para os pés, na rua 28 de setembro, 354, bem no centro de Santa Cruz do Sul. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a 2 ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. A dica St. Gallen é sobre cuidado com a saúde. Estudos científicos garantem que fumar, a longo prazo, aumenta o risco de incidência de câncer de mama em algumas mulheres. Também é necessário diminuir a ingestão de bebidas alcoólicas. O consumo de álcool, por menor que seja, pode aumentar o risco de desenvolvimento do câncer. A possibilidade se torna ainda maior quando a bebida alcoólica é associada ao tabaco. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Mama. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. Juliano, então vamos falar um pouquinho então das competições que tu já participou. Como competidor mesmo, tu já acumulou diversos títulos. Tu podia enumerar algum para nós, contar um pouco? Sim, como eu disse, a vida de competidor para mim foi bastante assim, mais do que eu digo assim, foi mais desgaste psicológico do que próprio físico. Como eu era do interior do estado, né, comecei a ajudar em Venâncio Aires, então chegar uma pessoa do interior do estado para buscar uma vaga numa seleção, buscar numa situação. Então, hoje existe ranqueamento.
A pessoa, esse aqui ganhou todas as competições, ele vai. Não, antigamente a gente tinha que ir buscar um clube, então eu fui campeão brasileiro, fui campeão internacional, fui campeão sul-americano, mas eu acho que mais que me motivava assim era a dificuldade de chegar lá, era eu provar para mim mesmo que eu era capaz de fazer isso, né? Então, isso eu coloco muito na minha escola hoje em dia, porque naquele tempo a gente não tinha ajuda psicológica, não tinha ajuda nada, então tu tinha que chegar, eu vou lá, muito treinamento que eu ia, o pessoal chamava, aí colono, sabe? Então, eu fui bastante forte nessa base, e foi bastante. Então, certo, como a gente é adolescente, a gente tem bastante altos e baixos, né? Quero desistir, daí eu chegava lá, não vou desistir, vou continuar, né? Aí, é claro, meu irmão me apoiava, minha família me apoiava, meus tios me apoiavam. Tu fazia aula no meio de 100 pessoas, dessas 100 pessoas só tu se dedicou, só tu conseguiu esses títulos. Então, não para. Então, a gente foi indo. Aí, o meu ápice que eu disse que eu fiz a eliminatória para Sydney, né, da Olimpíadas. Então, lá eu me machuquei, aí eu não consegui seguir à frente. Aí eu peguei e voltei para casa, aí que entrou toda a situação, fazer o vestibular de educação física, entrar na universidade, aí meus pais não tinham condições financeiras de me manter, foi também um dos incentivos de eu procurar um projeto, buscar o que a universidade oferecesse à comunidade, que é a Unisc, ela oferece bastante projetos, né? Então foi onde eu busquei isso também. Aí em 2001 eu conheci o Fabrício Gianesini, que trabalhava no marketing da universidade, e o professor Amonsor Vaz de Jiu-Jitsu, onde já tinha um projeto da Universidade de Jiu-Jitsu, e falou assim, ele que me incentivou, vai lá e faz um de judô e conversa com esse cara. Aí eu fui lá, a gente apoiou, como eu falei antes para vocês, coloquei o que era o judô na cabeça deles, eles abraçaram a ideia, então a gente trabalhou aí todo esse tempo aí. Eu sempre digo, a minha maior conquista não são meus títulos, mas foi poder colocar e levar a maioria da gurizada a competir, né? E como técnico, tu também é multicampeão, né? Como os próprios, eu digo assim, eu conseguia chegar à técnica da seleção gaúcha de judô através dos meus alunos, através do Maurício Renteroso, através da Franciele Machado, através do Alexandre Balgarten, através do Leonardo Penha, através do Gustavo Machado, que foram os atletas que foram se destacando. Então, como eu digo para eles, graças a eles levaram o meu nome ao patamar, onde eu ensinava eles o que era o judô, e eles tentavam buscar seu objetivo próprio, que era se conquistar uma medalha, conquistar uma ação. Então, isso foi abrindo bastante portas para mim ser técnico. Daí, toda vez que eles eram convocados, eu era convocado junto. Então, eu digo assim, sozinho a gente não caminha, né? Então, a partir daí eu fui mostrando meu trabalho e a própria federação foi me convidando para fazer parte das outras seleções, sub-15, sub-18. Então, eu conheci praticamente o Brasil todo através dessa indicação deles. Só que isso nada seria possível sem eu ter meus atletas, sem eles levar o nosso trabalho e o nome de Santa Cruz do Sul, né, na maioria dos estados. Né? Um trabalho que fazem juntos, então, todos, um né? trabalho junto que a gente sempre fez. Né? E tu também ensina, Juliano, aos teus alunos que não é só apenas praticar o esporte, né? Mas também é toda a filosofia e história do judô. Tu ensina junto. Como é que é isso? Isso é um diferencial? Com certeza, assim, a gente tem como a gente faz, a gente pode fazer o competidor, a gente pode criar a criança competidora, a gente pode chegar aquela criança, subir em cima daquele colchão, enfrentar o colega e derrubar. Mas o que significa aquele colchão? O que é aquilo? O que é aquele quadro que aquele ser está lá, que é o Jigoro Kano, que criou o judô? Por que a gente reverencia ele? Então eu acho assim, que ensinando os valores, eles vão aprendendo o respeito e a disciplina. Então eu acho que a filosofia do judô é muito importante, porque hoje em dia a gente está perdendo os valores do muito obrigado, do desculpa, do com licença. Então, dentro da aula de judô, eles são obrigados a usar essa nomenclatura. Não tem empurrão, não tem puxão. Claro que não é 100%, quando a criança entra, ela vem com aquele costume. Mas o ambiente vai formando ela. Aí, todo final de aula, a gente senta, conversa, eu explico a história para eles, eu explico, porque a aula totalmente é em japonês. Então, o que significa cada palavra japonesa, o que significa aquele quadro, por que a gente faz isso, por que é tão importante a gente manter a organização do nosso chinelinho virado para frente, porque acredita a filosofia japonesa, se a gente entrar com o chinelo virado com a frente do chinelinho para a área de treinamento, a gente está trazendo todas as coisas ruins
todas as coisas ruins da rua para dentro. Então a gente vira ele, né, coloca ele de ré, como eu digo, preso, para as coisas ruins ficar lá fora. Então aqui dentro a gente vai se divertir, a gente vai rir, a gente vai aprender o judô brincando. Então a gente vai deixar a nossa dor de cabeça, a gente vai deixar a nossa preguiça, a gente vai deixar tudo para fora. Então, através do lúdico e através da filosofia, a gente vai implantando isso neles, né? Aí quando eles chegam numa fase mais avançada, eles já têm aquele respeito, eles já têm... Então a própria pessoa que entra, o próprio ambiente molda elas. Então, o importante não é ganhar a competição, o importante não é ter uma medalha. É importante, a gente coloca hoje, é tu ir lá fazer teu melhor. Perder ou ganhar faz parte da vida. Como eu ensino para eles assim, se vocês caírem numa competição, quer dizer que o atleta ou o judoca que está lutando com vocês, vezes vocês cometeram um erro. Vocês erraram, aprenderam com esse erro e caíram, perderam. Então a gente aprende mais com a nossa derrota que com nossas vitórias. Então a gente volta para cá e começa a trabalhar tudo de novo. Então a gente não diz assim, o fulano é culpado por causa disso, eu não treinei bastante. Não, cada dia é um dia. A gente ganha e perde. Então a nossa maior filosofia é essa, é colocar na cabeça deles a importância do sempre fazer o seu melhor, não importando o resultado. Então, não se espelhando nas outras pessoas, se espelhando em si mesmo, sabe? Então, isso que a gente trabalha a filosofia do judô com eles. Toda uma filosofia por trás também, né? Que é bom ser ensinado. E há pouco tempo tu comentou também questão de inclusão social, trabalho social. O judô, ele é uma ferramenta eficiente, né, para inclusão social. O judô, como é que é? Hoje em dia, a criança, se tu botar ela, vamos fazer uma oficina de computador. Ela vai ficar ali na frente, vai se fissurar naquela tela, não vai ter o contato com a pessoa, não vai ter contato com nada. Então, assim, o judô em si, a nomenclatura judô no projeto social, ela tem que ser trabalhada através de um grande todo de uma pessoa. Então, tu tem que chegar lá, conhecer teu público. Às vezes, o que tu vai trabalhar numa escola, num projeto social, na outra não vai funcionar. Então, tu não vai ter aquela fórmula, tem que chegar lá, ver a realidade da escola, ver o que a escola oferece, ver se a criança tomou café da manhã, ver se o pai, infelizmente, tem que falar isso, viu? Que o pai não bateu na criança de sair de casa, se a criança dormiu numa cama confortável. Então, todo o ambiente, assim, então o judô, com o professor de judô já tem que ter essa sensibilidade, chegar e brincar, às vezes a criança foi abusada, então, outra criança encostar na outra criança é complicado. Entendeu? Por causa do abuso, ou por causa da ação, porque o judô, querendo ou não, é um contato físico. E no chão, a criança fica agarrada com a outra abraçada, tentando imobilizar. Então, às vezes, tu tem que entender. Aí, às vezes, a criança não quer trabalhar, não quer fazer, e tu tem que saber o porquê. Então, eu digo assim, no primeiro tempo, a gente ganha confiança, aí depois ele vem e conta pra ti, aí tu leva isso pra direção da escola, a escola toma suas providências. Então, eu acho que o judô, assim, trabalhando bastante a confiança, é uma das ferramentas sociais que tem. E querendo ou não, o judô se torna um esporte caro, porque ele precisa do tatame, que é o colchão que vai no chão, o kimono, e mais as faixas, então não é barato. Então a gente faz a criança dizer, tu tá fazendo aula numa área que custa R$5.000, tu bota na cabeça dele que é aqueles R$5.000, teu kimoninho custa R$200, então tu tem que se dedicar, se tu vai fazer, tem que levar a sério, então tu vai dando os valores para eles, porque eles vão saber assim, R$200 é muito dinheiro, minha mãe não ganha isso, então para ti ver, a escola tá te dando. Então, e eles levam o kimono para casa num sistema de confiança, para a mãe lavar, para a mãe também se interagir a isso, a lavar, manter seu kimoninho limpo. Então, vai colocando pequenos valores que vai chegar uma hora ele vai levar para a vida dele. O respeito, a disciplina do mais velho, a disciplina da criança, saber respeitar o outro. Então, eu acredito que o judô é uma ferramenta social por causa disso, né? E com certeza, e é uma aula bastante divertida, depende de cada professor faz a aula. Então é isso que eu digo para eles, a gente vai vir aqui e vai se divertir. Então, e as aulas são sempre lotadas, né? Às vezes tem pessoas que não estão inscritos, que ficam ali ao redor, que eu convido para fazer aula também, sabe? Que já quer aproveita. Fazer, já aproveita, porque não está na lista da escola. Então a gente vai trabalhando essa parte aí, né? Tentando colocar ela dentro desse projeto social aí, para tentar colocar os valores que a gente coloca na escola junto do projeto. Será que as lentes espelhadas continuam em alta? A resposta é sim. A dica das Óticas Diniz de hoje é usar e abusar dos espelhados nesse verão.
Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano 1009, em Santa Cruz do Sul. A dica Gazima Home Tech de hoje é a luz central. A principal fonte de luz do cômodo deve iluminar de forma geral, ou seja, ser forte o suficiente para distribuir a luz pelo espaço inteiro de maneira homogênea. Geralmente, o ponto fica localizado no centro do cômodo. Quer deixar ainda mais iluminado? Então que tal optar pelas paredes e pelos tetos claros, que irão refletir a luz com muito mais intensidade. Dinovitar, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovitar conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovitar, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98. Projetos sociais sempre fizeram parte da tua vida, né? Desde o começo, quando tu começou no judô. E tu também participa de vários, né? Para ajudar a comunidade. Pode contar um pouco mais para nós? O projeto social, assim, eu vi que entrou bastante na vida. Então, através da ação, através quando eu criei a JC Esporte, eu fui obrigado, não, eu digo assim, eu fui obrigado a estudar, a fazer, tem a lei do incentivo ao esporte, tinha a antiga Fundergs, então a gente trabalhava com bastante verba, então eu tive que aprender a estudar para poder buscar essas verbas. Hoje na cidade tem o Condica, então eu estudei, eu busquei. Então hoje eu ajudo bastante o projeto social através dessa parte, não digo jurídica, nem, mas o conselho. Faz isso, faz aquilo. Aí eles vêm, vamos começar a fazer com tantas crianças. Não, começa com X de criança. Então a gente tenta dizer para eles, não, eu já trabalhei isso há mais de 10 anos. Há um pouco eu sei que se vai dar certo ou não vai dar. Eu não sou o dono da verdade, mas vamos tentar começar assim. Porque às vezes tu ilude a criança. Tu vai na primeira aula, na segunda aula, tu bota eles todos sentadinhos, tu promete para eles psicólogo, tu promete dentista, tu promete isso, mas tu tá prometendo que uma folha de papel tá te dando. Não que a comunidade, não, eu atendo eles de graça. Não, pode me levar lá 100 crianças que eu vou atender elas de graça. Isso tudo tem um custo. Tu pode até atender o primeiro mês, o segundo mês, aí depois tu não tem como buscar essas verbas, tu não tem como buscar essa situação. Claro, a gente tem do lado profissional, para ele está sendo um prejuízo. Então, por isso que assim, eu apoio e ajudo bastante os projetos sociais nisso, a manter o foco, a realidade deles nessa situação. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a maior briga que eu tenho com as pessoas que tentam ajudar é isso. Mas tu não está tentando ajudar. Não estou tentando. Estou tentando ajudar da maneira certa. A não iludir a criança. Porque hoje em dia, a gente sabe que se tu iludir uma criança hoje, ela não vai dizer assim, o fulano me iludiu. O judô é uma porcaria. O futebol é uma porcaria. O vôlei é uma porcaria. Fica na marcar aquela pessoa. Sabe? Então, até quando eu vim para cá, abri o judô em Santa Cruz do Sul, o judô era mal visto aqui, porque tinha professores aqui que alugavam sala, cobravam matrícula, não apareciam para dar aula. Então eu chegava lá, o primeiro lugar, eu não quero judô aqui, porque o judô é assim. Não, cara, o judô não é assim.
assim é essa pessoa, eu sou assim. Aí, eu digo assim, que graças à ajuda da Unisc, né, porque todo mundo diz, se a Unisc apoia é uma coisa séria. Se o projeto é da Unisc é uma coisa séria. Então, me abriu bastante portas para poder mostrar nosso trabalho, né, à universidade. Então, eu agradeço a isso, né, ela bastante, que hoje vinculado a meu nome, né. Então, aí vou dizer, o Juliano era do projeto Unisc, não, então é sério, vamos poder fazer. Então, por isso que a gente ajuda o projeto social nessa base, né. E tu comentou também que pretende incluir, então, um projeto social na tua nova academia. Isso, a gente tá conversando agora, né, que eu tenho o professor Edson Dumer, né, que agora hoje ele está na África, né, tem a situação, ele está na África lá por causa do trabalho dele, a gente vem conversando, quando ele voltar a gente quer implantar um projeto social. Um projeto social pequeno, onde porque hoje em dia, hoje tem mais educação nas escolas, tem a situação, então a gente quer buscar aquela criança onde a mãe e o pai não tem como manter, e ele gosta de estar ali. Então ele não pode. O que acontece muito, a criança vai ali, ela paga 2 meses de mensalidade, o pai perde o emprego, a pensão atrasou. Então a gente vai tentar buscar esse social. Não trabalhar com o social como muita gente pensa, uma criança de alto risco que não toma banho, que não tem estudo, que não tem comida em casa. Então o nosso social vai ser o social para a comunidade, buscar aquela pessoa no centro social, até buscar essa tem com dificuldade, para a gente trazer para dentro da escola e colocar no ambiente. Aí vem muita pergunta que todo mundo me faz. Mas como é que ela vai se sentir no meio daquelas pessoas riquinhas, no meio daquelas pessoas que tem... Aí a gente explica, o judô ele é feito de kimono. O judô, se tu chegar ali, tu olhar, tu não vai identificar quem é filho de presidente, quem é filho de gari, quem é filho de empregada, quem é filho de professor. Tu vai indicar o judoca, a única diferença ali dentro é a cor da faixa deles, onde carrega seu conhecimento. Então vão estar todos de kimono. Então ali ele vai conhecer a pessoa, ele não vai conhecer a sua história social. E ali ele vai aprender a respeitar a pessoa, não a sua história social. Então ali vai se tornar uma amizade, que eu jogo que vai sair dali, amanhã depois ele está convidando, que já aconteceu, a criança ir na casa dele, jogar videogame. Então se torna uma amizade para a vida toda, onde eles tiram essa coisa da cabeça deles e começam a ver o ser humano, não a sua classe social. Exatamente. Mas assim, Juliano, para poder ter esses projetos sociais é necessário parcerias, como é que é essa busca, patrocínios? A gente está, não estou dizendo que a gente está em busca ainda. Eu acredito que a gente vai se auto-vender. Não adianta eu fazer 50 mil promessas para uma empresa e eu não conseguir cumprir. Então, qual é que é a nossa meta, a nossa ideia? É começar com 10 crianças, 5 crianças e fazer um trabalho X, aonde aquela empresa vai dizer, não, eles são sérios, vão fazer. Aí essas 10 crianças com certeza vão abrir espaço para mais 10. E essas 20 vão abrir para mais 10. Então, em um pouco período de tempo, a gente vai estar com 50, 60 crianças no tatame, num horário de aula. Então, a gente vai vender a realidade, não um sonho. Porque chegar numa empresa com polifor bonitinho, com um DVD, com um pendrive feito ali, feito um outlookzinho bonitinho, tudo, e mostrar para eles comprar a ideia e a realidade ser outra. Então a gente quer mostrar a realidade, quer fazer as crianças acontecer, para depois a gente poder vender essa imagem, porque com certeza vai aumentando os custos, né? Então a gente vai ter essa base. Nossa ideia, principalmente, é trabalhar com 10 crianças, né? Vinculando tanto no horário separado quanto no horário normal de aula, né? Então, Juliana, eu só posso te desejar sucesso, te dar os parabéns, então, por todo o teu trabalho, né, que tem de tantos anos, e agradecer pela presença aqui no nosso programa. Agradeço, muito obrigado o espaço aí, que isso é uma maneira mais de a gente mostrar nosso trabalho. Como é que a gente vê assim, não é só o meu trabalho, não é só o outro trabalho. Em Santa Cruz do Sul tem vários projetos sérios, vários projetos particulares, onde eu conheço pessoas que arrecadam um brinquedo no Natal, arrecadam coisa na Páscoa, que não pode fazer mais, mas ajudam, né? Então, e tem pessoas que não gostam de se envolver não gostam de se mostrar, né? Então, até eu nem vou citar nomes aqui por causa disso, mas eu sei que assim, que a Santa Cruz do Sul, ela acolhe bastante a sua população, né? Então, a gente vai tentar chegar nesse patamar aí, acolhendo as crianças que necessitam aí por causa do judô. Aí. E com certeza vão conseguir, sim. Bom.
Você conseguiu, não é? Está todo orgulhoso da sua marca, do nome da sua empresa. Até que um dia descobre que não pode mais utilizar este nome. E pior, que a sua marca foi registrada pelo seu maior concorrente. Já pensou que situação? Não deixe que isto aconteça com você. Acesse o site soregistrosbr.com e conheça o caminho mais seguro para registrar sua empresa e sua marca. A Rede Ideal é uma instituição especializada em registros de empresas, de marcas e domínios. E a Ideal Assessoria oferece muito mais que serviços. Atua como parceira dos seus clientes, entendendo seus negócios e interagindo com o mercado de forma integrada e sustentável. Proteja sua marca e garanta seu direito no mercado. Rede Ideal Assessoria, excelência em registros. Esse foi o Trocando Ideias TV, um programa repleto de informações feitas especialmente para você. Como você pôde conferir nessa edição, falamos sobre decoração e esporte. Gostou? Na semana que vem tem muito mais.